Bem-vindo ao EspadaCast, o seu primeiro podcast relacionado com assuntos sobre espadas, né? Espadas em geral. Puxa, que nome, né? Eu nunca ia imaginar que falava de espada no EspadaCast. A gente podia comentar sobre isso. Quando a gente deu a ideia do EspadaCast, né? Eu virei e falei pro Lion, vamos fazer um podcast sobre espadas, uma coisa tipo EspadaCast, assim. O Lion, beleza, esse nome aí. Eu falei, não, vamos pensar no nome. Não vamos pensar, ficou legal, cara. Ele falou que virou Ele piadinha, né? De EspadaCast, né? Esse podcast, né? Ficou legalzinho. Mas beleza, então vamos apresentar Fox, Sullivan, ou Everton Ricardo dos Santos. Ricardo dos Santos. Nosso convidado. Coordenador da Magnus Ledge. Especificamente da filial de Limeira, da sede de Limeira. Mas no caso, você não coordena todas as filiais? Sim, mas eu tenho o foco principal em Limeira. As cada duas uma das coisas. filiais... O cara tem preferência só. Bom, pessoal, o assunto de hoje, então, é sobre treinos durante a pandemia. Eu acho que em todas, né... Acho que todos os esportes, atividades físicas, acho que no Brasil inteiro, né, teve essa dificuldade, né, com a pandemia, né, a pandemia deu uma rasteira, acho que no mundo, na vida de todo mundo, né, então acho que o pessoal teve bastante dificuldade, né, em fazer treinos, inclusive o nosso, né, por exemplo, tudo que é atividade de espadas tem muito contato, né, o pessoal tem dificuldade, tanto que, eu até ia comentar isso, uma atividade que sofreu muito pouco com a pandemia foi a arquearia, né, ali no espaço a gente tem arco e flecha. Eu tinha alunos na arco e flecha, mas não tinha no resto, né? Porque o luta tem contato físico, né? Fica complicado. Bom, tudo bem. E aí, o Fox, fala pra gente aí como que aconteceu com a Magnus sobre a pandemia, se vocês conseguiram criar um método de treino, aproveitar esse tempo. Cara, complicado. A pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém tinha um material preparado. Se eu não der para sair de casa, a gente faz desse jeito. Acho que nunca a gente teve um plano de ação para ficar em casa, aquele primeiro baque, né? Que cara, sai shopping fechado, acho que isso, escola fechada. Jamais é uma realidade correr comprar papel higiênico, né? Então, cara, já é uma realidade que a gente nunca viveu. Inclusive, eu acredito que os países do norte, eles ainda tenham mais essa realidade por todo o lance da neve, se você acabar sendo impedido de sair de casa. Mas aqui a gente não vive essa realidade. Então foi um baque, acredito eu, que para todo mundo. Além do baque da pandemia, o baque de cara, a gente tem uma prática, sei lá, 99% de contato e a gente não pode mais fazer isso. Cara, foi complicado. Mas eu acho que os primeiros passos foi vamos estudar o que dá pra gente fazer de alguma forma, né? E graças a organização, a gente sempre teve essa ideia de, passar conhecimento, passar referências, utilizar material visual, e inclusive a internet hoje facilitou muito isso. Eu acho que teria sido muito mais complicado se não existisse internet, ou, se ela andasse como andava, sei lá, na época dos anos de 2011, 2010, por exemplo. Você falou da internet, mas como que você lidou com a internet para facilitar isso? A gente sempre já teve previamente a gente já tinha um trabalho com a internet, com o lance do canal do YouTube. Glauco, né? Isso. A única coisa que a gente fez foi internalizar isso, que é pegar todos os materiais que a gente tinha e aplicar de uma forma interna dentro do grupo. E uma das ferramentas que mais auxiliou a gente nisso foi o Discord, que foi fazer videochamadas, a gente bater um papo. A gente utilizou muito material que já existia na internet, de pegar material de referência, estudar material que já existia, inclusive de offering mesmo. Então, praticamente... Esse tempo foi estudo, né? Cara, foi. E sobre o canal do Glauco, fala pro pessoal aí o nome do canal pro pessoal encontrar. Cara, se vocês procurarem no YouTube por Magnus Legio, vocês vão encontrar. Geralmente é o primeiro canal que aparece. O Magnus Legio, o link Magnus vai estar embaixo, né? Pra facilitar. Por favor. Porque o pessoal não vai saber escrever Magnus, vai escrever Magnus. Nossa. Vai ficar aparecendo sorvete no... E, cara, a gente tem o canal nosso tem quase o mesmo tempo que o grupo, e a ideia nossa com o canal foi simplesmente difundir toda a informação que a gente podia do Swordplay. Lógico, a ideia inicialmente era, passar a informação de outras pessoas, e lógico, a gente acabou muitas das vezes pegando informação e passando da forma que a gente sabia, e com o tempo a gente foi amadurecendo, e a ideia era sempre difundir mais informação, porque era uma coisa que a gente não tinha tanto no começo, era complicado. Você pegava e falava, como que eu faço uma espada de Bofrin? Você não achava. E a gente falou, não, vamos pegar os materiais que a gente tem, pegar o conhecimento que a gente tem e passar para frente. Porque a gente quer ver a prática crescer. E essa acho que foi a ideia inicial e se permuta até hoje. Eu maratonei muito o canal de vocês, que o YouTube para mim, inicialmente, eu
apesar de eu ter postado uns vídeos, mas eram vídeos de música. Pra mim era um ambiente assim, vou selecionar as músicas que eu quero ouvir, né? Era um Spotify Premium, ia lá no YouTube, achava. Quem não? E aí quando... Eu acho que talvez eu tenha até começado a consumir conteúdo assim de estudo, de tutorial, que era o assunto que me interessava, né? Montar espada, tudo por conta. Tamanho de escudo. Eu lembro que tem um vídeo que ele mostra por que é idiota a gente usar o mesmo escudo pra pessoas de estaturas completamente diferentes. Não faz sentido, né? Fica muito desproporcional. É um vídeo bem do comecinho. A respeito de treinos, né? A gente falar no geral, eu lembro que na Liga Nacional de Swordplay, eu lembro que tinha pessoas que estavam postando vídeos de treinos em casa, né? E nessa pegada de fazer um treino sozinho, individual, de você ficar treinando os movimentos, né? Eu vi que o grupo da BCS, a Batalha Cênica de Salvador, né, vocês até podem conferir aí no YouTube, eles fizeram uma série de vídeos, né, auxiliando a pessoa a treinar em casa. E eles tiveram até o cuidado de colocar instrutores especialistas de cada área. Então tem um vídeo só de arqueiro, um vídeo só de pessoal que usa escudo, tá? E vale lembrar que não foi só o Swordplay, né, o Boffen que fez isso não. Teve o pessoal da Esgrima Histórica também. Inclusive acho que foi a partir disso, não tenho certeza, tá? Que o Matheus do canal Armizari começou, acho que aproveitou a oportunidade de fazer o canal dele. Você vê que é interessante que ele grava bem ele mora no apartamento, ele grava bem na sala do apartamento dele. Então você vê o corredor, tudo. Então ele passa aquele treino ali, naquele espaço confinado, para você na sua casa, você mesmo perceber que você pode treinar sozinho. Treinar. Né? Claro que um treino em grupo é muito mais, como posso falar, ser muito mais eficiente, né? Sim. Mas o que dava para fazer, você acaba aproveitando, né? E um ponto que eu queria falar, eu cheguei a ver todos os vídeos da BCS. Material incrível, velho. Material incrível, na moral. Os caras são primordiais fazendo essa coisa, mano. Eu achei fenomenal. Eu assisti o material contente. Primeiro que fazia muito tempo que eu não vi um vídeo da BCS e quando eu vi aquele material eu falei, cara, que da hora. Inclusive a gente, nos treinos que a gente fez pelo Discord, muito do material que a gente conversou e falou, oh, isso é legal, isso é maneiro, ou oh, isso é semelhante ao nosso, isso é muito da hora. E foi o material da BCS. Cara, que material da hora, velho. Acho que o pessoal que tá meio perdido de assunto, né? Pô, a gente tá falando de treino de espada, treino, nem sabe do que a gente tá falando agora nesse momento, né? Mas só para contextualizar o que eu ia falar, a questão de ter conteúdo sobre um assunto. E quando a gente fala de treinar, a gente pensa em ir na academia, fazer uma arte marcial. Acho que todo mundo já teve contato visual com judô, taekwondo, karatê, que são as mais populares. Mas quem nunca praticou, às vezes tem a impressão que é só prática, né? Mas todas as atividades que a gente envolve o corpo, envolve uma história daquilo, tem um conteúdo a ser trabalhado, né? Não é só ir lá pro tatame, treinar, ir pro parque e se bater. E o legal do Boffering é que ele teve essa preocupação de ter essa parte teórica para os grupos, né? Que talvez de início não tivesse nos eventos, tudo, o pessoal ia lá, lutava e já era. Mas um grupo sempre se forma numa cultura a partir de sentar, estudar, explicar, assistir um filme e debater, ler um livro e conversar. Aliás, uma proposta que eu vi bastante, só que eu nunca vi ninguém aplicando. Até perguntar se vocês dois viram. De fazer treino ao vivo, sabe? Com uma chamada de vídeo, o instrutor praticando. Eu não vi acontecendo isso. O que eu vi foi o pessoal gravando vídeos e enviando, né? Sim. Você viu ao vivo, então? Então, ao vivo externo eu não cheguei a ver, mas eu soube de grupos que fizeram internamente, sabe? De tipo, eles se unirem, cada um, tipo, na sua própria respectiva casa, óbvio. Mas fazer esse treino de repetição de movimento e bater esse papo por chamada de vídeo. Lógico, não de uma forma externa, mas interna os grupos. Eu sei de grupos que fizeram isso sim, velho. É que eu imagino que seja uma bagunça fazer ao vivo. Cara, é complicado, né? É complicado. Até você, como instrutor, por exemplo, você vê que cada um tá fazendo ao mesmo tempo, né? Sim. Eu acho que enviar vídeo, pelo menos, eu achei mais fácil, né? Sim. Cara, tem aula de yoga ao vivo. Imagina você tá fazendo a posição de yoga e orientando seu aluno lá de ponta cabeça. Dá pra fazer, deve dar pra fazer. Então, mas isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa Com interessante. vontade sempre tem um jeito, né? Um dos membros de Campinas, inclusive a coordenadora de Campinas, a Liz, a mãe dela, ela trabalha com yoga. E ela chegou a fazer uma parceria com a Magnus para membros da Magnus terem um desconto na época, para participarem das aulas de yoga online. E, cara, pelo que eu entendi, deu muito certo. Eu não cheguei a participar de nenhuma, peço até desculpas, mas parece que deu muito certo esse lance de, tipo, de migrar esse estudo
físico e teórico para a plataforma online, sabe? Então pode ser que futuramente isso seja uma coisa suplementar, que possa ajudar os treinos que a gente tem hoje em dia e ser um material a mais, sabe? Tipo, sei lá, vamos começar a publicar material de treino na internet. Tá, passou no treino durante o fim de semana. Chega em casa, tem um material, dá para mim estudar esse material, dá para mim ver como eu tô aplicando meu movimento. Bom, acho que no final das contas isso vai ser um adicional. Tudo isso da pandemia, acho que seria interessante a gente tratar como adicional. Em vez da gente só passar pela pandemia e falar assim, nossa, que época ruim, perdemos. Não, vamos tentar fazer o melhor, sabe? Pegar todos esses problemas que a gente teve, como a gente se adaptou a eles, e, cara, usar essa adaptação no nosso posterior. Acho que é isso. Dos integrantes dos grupos, né? Eu acompanho só pro grupo de WhatsApp. Eu não treinei nenhuma vez na pandemia com ninguém. As atividades físicas, eu fui um cara que tive muito receio, assim. Então eu ia fazer caminhada com máscara à noite, quando não tem ninguém, né? Correndo o risco de ser assaltado e tal. Como que você sentiu o pessoal do seu grupo nessa questão de receio? Era mais pela família? Tinha uma galera botando pilha? Não, dane-se, vamos treinar. Como que foi a reação do grupo? Eu acho até que a gente poderia implementar essa pergunta, né? Falando a respeito das fases, né, do Dória. Porque pelo menos eu senti muito essa... como posso falar? Fecha a academia, abre a academia, fecha a academia. Sim. Né? Isso daí com certeza interferiu com a gente nas nossas práticas, né? Sim. Inclusive tiveram vários grupos que pararam e voltaram durante a pandemia. A Magnus se manteve parada durante toda a pandemia e falar que eu não tive vontade de treinar é mentira. Eu lutei algumas vezes com a minha mulher, com alguém mais próximo, que morava mais próximo ali, mas foram, sei lá, ocasiões extremamente escassas e, cara, a gente tem todos os escopos dentro da Magnus. Então, tipo, teve gente que falava assim, cara, isso é tudo mentira, vamos voltar a treinar. Mas... Olha, negacionista aí. Cara, é que a gente... eu acho que faz parte, não? É um grupo Isso, grande, tem sim. de tudo, né? Tem... Vai ter sim. Exatamente. Tem todo tipo de pessoas dentro do grupo. Aí é legal você instruir, sabe? Falar assim, não, a gente entende que você tem essa linha de raciocínio, mas infelizmente a gente tá vivendo essa situação. Então a gente, por enquanto, tem que se manter no resguardo. E mostrar pro cara que você não tá pensando só em tipo assim, eu quero ficar em casa, não quero treinar. Cara, você quer treinar. Eu tô morrendo de vontade de treinar. Hoje, vindo pra cá... Quando eu peguei minhas espadas na mão, cara, eu quase chorei, mano. Eu tô morrendo de vontade de treinar. Eu peguei a sua espada na mão e já fiquei com vontade de bater em alguém. Cara, que saudade, mano. Que saudade. Mas... E tem o pessoal que tipo, não, eu entendo. Vamos lá, eu sei como vai ser as coisas. Só que é complicado. É muito complicado. Então, dentro do grupo tem todos os escopos, tem todo tipo de pessoa. E é você tentar instruir todo mundo para todo mundo entender a situação que a gente tá passando. A gente não tá passando uma situação fácil, sabe? É se cuidar, cara. Se cuidar. A respeito de... Também teve o lado ao contrário, né? Pelo menos com o meu caso, por exemplo. Eu tinha fases, né, que liberava, né, para treinar. Tinha aqueles limites de 40%, né? Às vezes, acho que era 40%, não teve, chegou a 20%, né? Só 40%. 40%. Aí exigia uso de máscara, uso álcool em gel. A gente seguia todas as regras. Perfeito. E tinha gente que vinha criticar. Falou, mas como que vocês vão fazer atividade física? Eu falei, não, mas a gente está seguindo o protocolo de segurança. Né? Afastamento e tal. Mas tinha gente que... Né, com medo, né? Sim. Já vinha criticar achando que a gente estava ajudando o foco. Engraçado porque o treino nosso foi no campo aberto, né? Um lugar fechado, né? Só que em campo aberto. É uma coisa que eu digo, cara. Todo mundo entende o que tem que ser feito ou não deve ser feito para impedir contágio, esse tipo de coisa. E a gente não tem que ficar julgando as pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. E ali, vocês fizeram, como você disse, mantiveram o protocolo. E, mano... E cada mês era ou fechava, e outro mês funcionava, outro mês fechava, de acordo com os decretos do Dória. Sim. E, tipo, eu não acho errado, nem acho que alguma pessoa devia achar errado. Lógico, cada um tem sua opinião sobre isso. A Magnus ficou prejudicada por causa do espaço público, né? O espaço público ficou vedado, né? Na verdade, o nosso espaço público, diversas vezes, ele estava aberto para a prática e eu, sinceramente, visitei para ver, porque a gente teve algumas reformas no espaço, para ver quais foram os resultados da reforma durante esse meio tempo. E, cara, as práticas lá estavam acontecendo das outras atividades que o pessoal desempenha no parque, estavam acontecendo normalmente. Então, tipo, tinha a galera lá que dança zumba e tava lotado de gente, Nossa. O pessoal todo sem máscara, todo, sabe, tinha... A pandemia acabou ali só, né? Exato. Cara, e aí eu falava assim, mano, eu não posso, de forma alguma,
expor os membros do meu grupo a isso, certo? Porque uma coisa é eu pensar, tipo assim, beleza, eu vou me expor a isso. Tá, aí eu tô pensando em mim. Só que é uma situação bem complicada porque, mano, o contágio é muito grande, sabe? Então eu posso lá pegar e passar para outras pessoas. E essas pessoas não têm culpa disso, entende? Mas eu não julgo, tipo, eu não acho que, o cara que tava lá dançando zumba fez errado. Não, mano, ele fez o que ele achava certo. Cada um faz aquilo que acha certo. Vocês têm uma faixa etária, mais ou menos, tanto na Falcão Negro como na Magnus, de média dos participantes, assim? Ou é muito variado e não dá nem pra estimar? A gente tem uns picos, sabe? Tem gente que tem 45, 47 anos e tem o pessoal que tem seus 17, 15 anos. Mas a média nossa tá entre os 20 e 30 anos. A maioria da galera tá entre os 20 e 30. E lá na Falcão tá como? Eu acho que na Falcão Negro tá por aí mesmo, né? Mas como é pequeno, né? Tem uma diversidade muito grande de idades. É difícil de falar se tem uma faixa etária correta. Mas se eu fosse chutar, eu acho que eu falaria dos 20 aos 30 mesmo. E aí você entrou no outro ponto também que é uma diferença. Qual que é a média, mais ou menos, do pessoal do Falcão Negro nos treinos? Nossa, o maior treino que a gente teve foi 10 pessoas, porque Então, é outra prática, né? Sim, e aí você tem muito mais conforto para treinar. Agora pensa, tipo, a gente tem uma média de 30, 40 membros. Como que você põe 30, 40 membros e fala pros caras assim, mano, vocês não podem ficar um pegando no outro. É foda, velho. É complicado. Desculpa até dar a palavra, mas pode falar, é complicado. Pode falar. Não, eu tô em escola, cara, e 300 adolescentes ali que não... dá até vontade de desistir de falar uma hora, porque você virou as costas, tá um em cima do outro, caindo em cima do outro, é complicado. Escola e pandemia não combina muito, né? Bom, a gente podia aproveitar aqui, né? Dar um conselho pro pessoal, né, que está assistindo, o que fazer a respeito dos treinos. Né? Eu acho que eu já começo lembrando dos canais que a gente tinha mencionado, né? Que é uma boa, né? Você procurar na internet pessoas que vocês vão procurar no YouTube, tem bastante conteúdo, né, para treinar em casa. Né? Joga no Google lá, treinar em casa. Aí você põe a prática que você quiser, não precisa ser exatamente nada a ver com espadas, né? Do yoga mesmo, deve ter bastante vídeos a respeito. Né? Tomar muito cuidado também, porque você está assumindo uma prática física, então tem riscos. Eu falo para você procurar uma coisa que você já conhece. Sim, tá? Eu acho que para começar uma prática nova física com acompanhamento de vídeo é complicado. É melhor procurar um profissional. Por causa de lesão e tudo mais. Inclusive, eu queria parabenizar um rapaz da Liga, um rapaz que posta vídeo na Liga diariamente, que ele tem mantido a Liga muito acesa e isso me deixa muito feliz, sabe? Que é o João. O João, a gente costuma falar entre o grupo lá que é o João Samurai, que ele está sempre postando vídeos. Eu gostaria realmente de parabenizar ele, porque me deixa muito feliz sempre ter conteúdo lá. Tem um pessoal que sempre fala assim, mas de novo, ir postando vídeo. Cara, continua assim, mano. Continua assim porque isso é fenomenal. Motiva a galera a continuar. E é de parabéns, porque é uma luta para manter uma constância de postagem, né? Porque é muito trabalho. É muito trabalho fazer um vídeo, se expor, é coragem, é você ter o que falar. Cara, Por mais simples que pareça, o cara, não, segura, empunha a espada dessa forma. São coisas que agrega. A todo momento você tem ali algo novo para consumir. Sim. Refletir, né, ver, até criticar, porque faz parte. Sim, no caso eu pontuei o João, mas eu acho que vale um parabéns para todo mundo que está postando conteúdo, não só na Liga, mas tipo conteúdo de, galera, a gente está aqui, a gente existe, a gente ainda está lutando, sabe? Porque mostra que a gente não desistiu da prática, indiferente de qual for, sabe? Indiferente de qual antro do swordplay, vamos dizer assim, se é o HMB, se é o recreacionismo, que a gente está aí praticando e mostrando que a gente ainda está vivo, que não parou, não. Muito pelo contrário. A vontade nunca passou, né? Nossa, jamais. Acho que o background de fazer esses materiais é quando a gente começou a entender que as práticas elas eram nacionais e faltava material. Né? Eu acho que quando o Glauco começou o canal, ele talvez não estivesse visando o pessoal ali, ainda mais porque ele ia no treino e explicava. Mas, tem uma nova filial numa outra cidade, então... a gente consegue levar isso e aí o pessoal, nível Brasil, né, começa a consumir, aprender, dar novas sugestões. Não, aqui a gente faz desse jeito, né? Não dá para você fazer assim. Certo. Uma das coisas interessantes do porquê muita gente sempre perguntou pra gente assim, por que vocês não postam treinos dos equipamentos de vocês, de como vocês lutam, esse tipo de coisa?
E muita gente sempre comentava comigo pensando assim, é que vocês não querem mostrar o jeito que vocês lutam. E nunca foi isso. Muito pelo contrário, era o receio do, desculpa a palavra, mas do cagar regra, sabe? Que a gente queria, tipo, a gente sempre teve vontade de pegar os treinos que a gente tem, colocar no YouTube, pra galera ter um norte, sabe? Mas a gente sempre teve muito receio de dar a impressão que a gente estava, sei lá, falando que, ó, é desse jeito certo. E não é. Era só, sabe, tentar pôr conteúdo. E um dia que você aprendesse uma coisa nova, o pessoal ia te criticar, falar, não, você já ensinou assim, eu aprendi assim, agora você tá falando que tá errado, né? É. Então, aí a gente acabou não produzindo esse tipo de conteúdo. E muita gente perguntou e a gente nunca falou sobre isso. Então, venho aqui agora falar que, cara, a gente nunca postou esse tipo de conteúdo por receio, para as pessoas não pensarem assim, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Não tem muito disso dentro do Bofrem. É mais, vamos lá praticar, né? Vamos... É porque não é nenhum grande segredo de batalha, né? Não, Exatamente, essa técnica cara. é do mestre de Kung Fu, do Alp, que treinou 30 anos. Sim. Não acho errado quem pensa assim, sei lá, eu acredito que tem grupos que até tenham táticas de batalha e, cara, cada um na sua vivência, entende? Mas o nosso receio de nunca ter tido um vídeo assim, externo, foi por causa de, sei lá, acabar... Se blindar a crítica, né? Não é nem se blindar a crítica, é não fazer as pessoas criarem um vício de achar que um é certo e o outro é errado, sabe? Imagina, ele vê um conteúdo da Magnus e fala assim, esse é o jeito certo de treinar. Aí ele vê um conteúdo de outro grupo e fala assim, não, esse está errado. É não criar essa desavença entre grupos que, sei lá, não deveria existir, não existe. O pior é que você está certo, Fox. Por causa do meu trabalho, né, na Academia Falcão Negro, eu divulgo bastantes vídeos e eu já peguei o pessoal pegando vídeo nosso para fazer piada, pra fazer chacota em outros canais, em outras páginas. É muito estranho, né? O pessoal, em vez de agregar, querer aprender, querer trocar ideia, né? As pessoas, sei lá, parece que a insegurança deles fazem eles quererem zoar, né? Sim. Tirar sarro. Né? Então, eu entendo completamente o seu anseio. Eu acho que o interessante é a gente sempre tentar levar isso do melhor jeito, sabe? Sempre pegar uma crítica construtiva e falar assim, não, beleza, ó, é isso aí que a gente tem que melhorar e tal. Mas, tem muita gente que fala coisa sem, sabe? Fala só por falar, né? Tem os trolls da internet. Ainda fala esse termo, troll da internet? Fala. Eu parei de postar vídeo, comecei a postar vídeo no YouTube. Então, 2012, 2013. Em 2009, eu postei uma série de 5 vídeos de eu tocando flauta, que era a minha grande habilidade da vida, inútil, né? Daquelas coisas que a gente aprende e não usa pra muita coisa. Né? Apesar de eu já ter ganhado muito dinheiro tocando flauta, né? Eu tocava... eu conheci você por causa da flauta. Sim, com certeza, né? Meus hits de anime, né? Era o cara do Ragnarok, dos EPS. Era o bardo. Era o bardo. Aí já é o... Mas essa já foi a fase 2 já. Instrumento mesmo? A corneta. É a corneta Era mesmo? corneta. É a corneta. Eu achei que tivesse um nome diferente. Não, é corneta mesmo. Eu pensava que corneta era aquelas coisas de brinquedo que você fica... Legal que até nos vídeos que o pessoal postava os EPS que eu tava, eles botavam tipo o toquinho de corneta do áudio pra editar e fazer tipo, O EPS foi incrível porque teve corneta. Mas eu comecei a postar vídeo, deu tocando, mas assim, eu tinha maior vergonha, usava máscara, chapéu pra ninguém nem saber que era eu, né? Vou passar bullying, essas coisas. E eu lembro que não sei, o pessoal falava em espanhol, né? Eu tinha que traduzir pra entender. E eu vi uns comentários da galera me criticando porque eu segurava a flauta transversal errado. Tipo, primeiro aprende a segurar a flauta transversal, depois você posta. E eu parei, aí, né, poxa, acho que muita gente para no começo por conta disso. Em 2009, a maturidade de postar vídeo de internet era outra, acho que de todo mundo, né? Com certeza. Faz um tempinho já, né, cara? Você falou disso, eu lembrei bem quando eu abri a Falcão Negro, né? Bem no começo, a maior emoção dos alunos novos era poder usar a espada de metal uma vez na vida, sentir o tinado metal, né? Então a gente fazia vídeo mostrando o pessoal fazendo defesas básicas, né? Só para sentir o aço. Nossa, meio que chovia de crítica. E crítica assim, tipo besta, assim, falava, olha, a posição do pé do sujeito ali tá errado. A gente só mostrando um vídeo onde o cara tá vivenciando o uso de espada de aço pela primeira vez na vida e você tá preocupado se o cara tá... O pé dele tá 30 graus pra oeste e não pra norte. Isso, pelo amor de Deus. Eu costumo ser alguém bem otimista, então eu sempre penso assim, que é o cara tentando destruir, sabe? Então eu penso assim, não, beleza, ele tá passando uma informação, beleza, você sabe? Você é muito otimista. Eu fico muito bravo, cara. Eu já fico pistolaço. Não, Lion, quando a gente tá representando um grupo ou uma associação, a gente tem que ser agradável. Não importa se a pessoa tá errada ou não.
Não Cara, importa, você olha aquilo, às vezes a pessoa tá certa, né? Sim. Só que é de uma forma tão agressiva que acaba não dando percebendo. um entendeu E errado. se ele falar no caps lock, então lascou. Aí eu falo, não é possível que o cara tá comprando briga comigo assim, me batendo, né, na rua de graça. E, cara, sincero, já teve diversas vezes de eu ler uma coisa em algum comentário de postagem e pensar assim, nossa, mano, não acredito que esse cara tá falando isso. Aí eu pensar, reler e falar assim, cara, não, beleza, vamos lá. Vamos bater um papo com ele. E às vezes simplesmente não vale a pena, você só, não, tá, obrigado e etc. Aliás, aproveitando o assunto e juntando com a pandemia, né? Eu vi falar, não tenho dados aqui, que o pessoal estava mais agressivo por causa do confinamento, que a violência doméstica aumentou. Eu não tenho dados aqui para comprovar isso. Eu também não tenho dado, mas todo mundo comentou isso aí, né? Violência contra filho, contra todos os tipos de violência doméstica. E na internet a gente viu isso, né? Isso. No meu bairro, que é tranquilo, né? Nesse último ano, teve 2 homicídios. E não tinha, acho que fazia mais de 10, 20 anos. Não sei se tem a ver com a pandemia. Não sei, às vezes o confinamento, né, velho, são formas diferentes de contato, né? Porque antes o cara, tipo, sei lá, às vezes ele via a família dele o dia todo, às vezes não, e, bom, não sei não sei opinar sobre isso, mano. Então, é o que eu fico imaginando. Se tem essa agressividade na pessoa estar confinada, é muito fácil a pessoa abrir um vídeo de treino e falar. E disparar essa criticar, agressividade. Né? A internet permite muito isso hoje, né? Era uma coisa que a gente não via tanto assim antes, mas hoje o pessoal eles buscam muita justiça na internet. E eu não, sei lá, eu não condeno, não. Eu entendo, tem várias situações que fazem a pessoa acabar partindo para esse lado. Tem muitas coisas frustrantes que estão acontecendo no nosso contexto social atualmente. Então, querendo ou não, é uma forma do cara, sei lá, tirar isso de dentro dele. Mas de vez em quando a gente sai umas coisas boas, como o caso do Sonic, né? O filme. Com certeza, Pô, velho. foi um bom exemplo aí do verdade, pessoal né? criticou na internet e saiu um resultado Mas bom. essa crítica era fundamentada, pautada em pesquisa, Pesquisa. ciência, né? Não tá igual. Não tá igual. A gente pegou todo o histórico do Sonic e falou, que é isso, né? Qual que era o nome do que o pessoal falava pro Sonic mesmo? Ah, eu não vou lembrar, mas Tinha era aquele um... nome lá. Nossa, eu falo que meu otimismo é muito grande. Quando eu vi, eu lembro de falar assim: ah, mano, eu já vi coisa pior. Os caras estão reclamando do Sonic, mas eu já vi coisa pior. Passa um pano. Mas na hora que apareceu o novo, eu falei assim: não, beleza. Tava ruim mesmo É. antes, né? Dava pra Tava. fazer melhor, né? O pessoal queria. Dava. Ó, imagina se fizesse a mesma coisa com o filme do Mario, com o filme do... O Street Não, Fighter mas o tem gente filme que do ainda Mario- gosta, né? Mas, O Mortal poxa. Kombat tá tomando Não, rage agora, né? Mortal Então, Kombat, o clássico, até que era bacana. Mas Olha, o eu- Street Fighter era muito criticado, porque, pô, não tem nem história do Street acho que Fighter, puxando né? pra gente, eu acho que a gente vai criar também essa melhoria de conteúdo, né? Acho que é progressivo. Tem Sim, coisas que a sim. gente faz e já tá bom realmente, Sim. vai durar, mas a internet vai ter esse ciclo de melhora, né? Uma edição de vídeo melhor. De fato, o que vocês falaram, né? Ouvir essa crítica e se atentar, e numa próxima a gente já corrige, pô. Se dá pra virar os 30 graus do pé Exatamente, eu acho que esse daí é o melhor pra crescer, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito, inclusive no canal da Magno, sabe? Que antes a gente tinha muitos vídeos falando bastante de conteúdo e depois começava um tutorial, por exemplo. E acho que teve muita reclamação, tipo, o vídeo começa em 6 minutos, velho. O cara ficou falando até agora. E é uma coisa um pouco que a gente é um dos pontos que a gente acabou aproveitando as críticas e falando, não, ó, vamos Dá falar pra, um pouco dá pra menos. acelerar o Sim. conteúdo e depois a gente faz um falando, né? Exato. Faz outro, não Ou tem faz um porquê. outro vídeo, né? Você acabou de comentar esse tempo de vídeo e eu acabei de lembrar a respeito da pandemia. Vocês perceberam que com a pandemia o podcast, né, subiu disparado. Renasceu, né? Renasceu o podcast. Renasceu. Então, essa é a dúvida, né? Será que o fim da pandemia vai ser o fim do podcast também? Então, eu penso nessa ideia da adaptabilidade, né? Já que, pô, tantas coisas que a gente criou, entre aspas, costumes que a gente criou dentro da pandemia, talvez eles posterguem, eles continuem depois da pandemia, né? Espero que sim. Eu já participei de 3 podcasts em participação, tenho que participar com regularidade, né? O que evoluiu do podcast na pandemia forte, eu acho que é a questão de estar filmando, né, o pessoal. Sim. Parte do... Tanto que eu nunca vim em estúdio gravar, eu sempre foi de casa, ligava o microfone e tal, o foninho, a gente fazia no Discord, gravando tudo, e o podcast fluía por lá, né? O presencial, sentar em mesa, acho que já foi uma baita evolução. Foi. Para mesclar os universos, né, do YouTube com o que vai para um Spotify e tudo mais. E isso é uma coisa interessante, né? Porque
Eu acho que a galera mais nova não pegou a vibe do podcast que a gente pegou, que era o podcast só áudio mesmo. Que, sei lá, o que eu vou fazer? Vou ouvir um podcast aqui, você ficava ali focadão. E hoje a vibe é muito mais o visual, né? Mesmo que Pô, é interessante que até, eu não sei se vocês já encontraram, mas podia ter podcasts para facilitar treino, né? Tipo, ficar coordenando o treino. Por exemplo, porque você pega um podcast de 90 minutos, os caras vão narrando um treino, por exemplo, de Boffer. Aí a pessoa pode estar acompanhando. não consigo visualizar isso, mas eu acho que deve ser interessante. Tem que pensar bem nisso, com né? certeza. É uma ideia, bruta para ser lapidada. Sim, eu acho que montando uma estrutura legal fica bom, sim. Inclusive, eu vou fazer um jabazinho aqui. Nós da Magnus, a gente sempre teve uma estrutura de treino evolutiva. Então, a gente começou com um tipo de treino e nesses 10 anos de existência da Magnus, a gente sempre foi adaptando e melhorando os treinos. E, teoricamente, a última mudança que a gente teve foi o quadro da pandemia. Então, posteriormente, a ideia nossa é criar treinos que sejam especificamente feitos para o pessoal que, tipo, não posso sair de casa, tá? Tem esse treino aqui para você, sabe? É criar conteúdo, não só internamente, mas quem sabe externamente também. Todas as áreas, sempre que a gente tinha... Quem travou na pandemia que falou, nossa, nunca fizemos algo nesse tipo... a gente sempre teve esse problema. Alguém um dia não vai poder treinar. Alguém um dia não vai... Tá hospitalizado, né? Isso, eu muito na área da educação, né? Que eu tenho isso. Poxa, um aluno torcia o pé, ele ficava 7 dias sem assistir aula. Aí depois ele fazia um trabalhinho de compensação. Hoje em dia tem meios, né? De tipo, quem quiser dá para acompanhar. E eu acho que até treinos teóricos... a gente teve bastante por Discord, né? Instruções, então pessoal, tá o PDF aí, vamos acompanhando, vamos comentando enquanto que dá pra gente poupar talvez do parque, né? Poxa, quarta-feira à noite tem um treino teórico, uma mesa redonda, uma roda de conversa de um assunto, o pessoal entra, participa, validou, e aí pro treino eu acho que dá até pra dinamizar algumas coisas, né? Sim. É bom até pro bate-papo, né? Porque muitas das vezes durante o treino você tem no treino presencial no caso, você tem o treino acontecendo, a atividade em si acontecendo, mas nunca tem aquela troca de ideias. Não é que não tem, mas numa quantidade reduzida. Já o treino pelo Discord, mano, você conhece mais dos membros, você bate um papo com os caras, você entende os problemas dele de uma forma um pouco mais dentro da casa dele, sabe? E isso ajuda muito. Essa questão de trocar uma ideia. O Swordplay, o Buffering, no caso, ele tem muito disso, de você ter essa interação com as pessoas que vão para os treinos, elas vêm geralmente com problemas e batem um papo, mas nessa pegada do treino online, você acaba aflorando muito mais disso, os problemas ficam mais evidentes, sabe? E é interessante, dá para utilizar isso a favor. E fortalecer laços é sempre bom, né, mano? Porque você não vai estar só lutando com um cara que ele tá lá porque ele gosta do Buffering. Você vai estar lutando com um cara mais amigo seu, mais parceiro seu, que você conhece mais, você entende os problemas deles e entende como tratar com as pessoas. Você acabou de me lembrar, uma coisa assim que eu vi bastante na esgrima histórica, o pessoal fazendo lives, né, de grupos. Se bem que eu acho que eles já tinham essa prática porque, né, como a esgrima histórica é bem mais recente do que o Buffering no Brasil, né, então o pessoal é espalhado, né, pelo Brasil, né? É difícil ter polos, né? Então, o pessoal, para falar de um estado com outro, o pessoal faz lives, né? E eu percebi que teve um movimento muito grande do ano passado para lives. Inclusive, eu até participei de um, né? Eu falando com o pessoal da BCS, inclusive. Né? Então, fomos dois. Foi um assunto interessante, que ele estava comparando o Buffering, o esgrima histórica e os combates de armadura, né? Então, eu acho que talvez essa ideia do live quebra as barreiras dos estados, sim, né? Sim. Então, grupos que têm locais em estados diferentes, né, tem essa facilidade, né? Até fazer como você falou do treino do Discord, né? Uhum. Dá para até unir, né, pessoas de lugares diferentes. Sim, né? com certeza. Dá para facilitar, inclusive, uma logística de um treino com, sei lá, às vezes você tem um grupo que é filial ou um grupo que é aliado seu, alguma coisa assim, e queira fazer essa troca de informação. Acabei de lembrar um problema do pessoal que treina sozinho, né? É a questão de equipamento. Imagina que uma pessoa é nova, ela não tem o equipamento para treinar em casa. É legal a gente pensar no improviso. Inclusive, acho que eu vou fazer uma propagandinha aqui rápida. Aproveita. Tem uma espada aqui de madeira, é do Daniel Albânio. Né? Vou colocar ali o link no embaixo do vídeo, tá? É uma espada de madeira, né? Para o pessoal que está interessado em esgrima histórica.
E é uma espada muito bonita, muito funcional, e vou falar assim, pelo custo-benefício, vale muito a pena. Vai ser difícil encontrar uma espada dessa qualidade com esse valor, tá? E eu não vou falar valor aqui, tá? Mas você vê no site, tá bom? Serve tanto para ornamentação como para prática mesmo. Isso daí dá para você pegar e fazer um treino depois, numa academia. Lógico que com um profissional te orientando, não vai ficar brincando com seu vizinho. Eu fiquei curioso já, eu fiquei curioso. Mas assim, opa, eu tô quebrando o cenário. Quebra tudo. A respeito de improvisar materiais para treinar, né? Por exemplo, como o foco é espadas, né? Então o pessoal fala usar um cabo de vassoura, usar alguma coisa. Eu vou falar o seguinte para você. Acho que o Enza usou esse termo uma vez para mim, eu adorei, que é o wire sword, que é a espada de ar, que é você treinar, né? Só porque você não tem alguma coisa para segurar, isso não te impede de treinar. Você pode imaginar a espada na sua mão, aquela coisa, eu vou me sentir um retardado treinando sem nada. Mas você está sozinho, você está no seu quarto, você está na sua sala, né? Faz movimentação de perna, imagina o adversário, né? Você segue a linha de treino com espadas imaginárias. Acho que dá para fazer isso. Sim. Inclusive a gente faz, né, na Falcão Negro. Sim. E eu vou falar uma coisa para você também que eu falei esses dias, um treino que depois que eu percebi, nossa, é uma ideia boa para o pessoal treinar sozinho. Quando você treina sozinho, imaginando o adversário, nunca imagine seu adversário ser um robozinho bobo. Pense em ser um cara inteligente, né? Assim você até acaba tendo uma luta imaginária. Você pode acabar um dia praticando mais para frente, descobrindo se aquela sua ideia de adversário inteligente funciona ou não. É que você nunca pode lutar ou treinar pensando que você está enfrentando alguém que não revida, né? Exatamente. É sempre pensar na ideia ele vai revidar, ele vai reagir. Muito bom, mas tábua não revida? Tábua não revida, exato. Uma dúvida que eu tenho, não sei na parte de esgrima histórica, porque em arte marcial japonesa, existe a questão de kata, né? Os katis de Kung Fu, kata de arte japonesa. Você já a gente já chegou a pensar em desenvolver isso no Boffer uma vez, eu lembro, mas não fluiu o kata completo, né? Discutiu. Eu queria saber, vocês têm alguma... essa sequência de movimento que o pessoal treina isolado, que já tinha antes, ou que vocês desenvolveram agora, e na esgrima histórica também, quero saber como é que é. Sim, pra gente encaminhando. Né? É uma pergunta interessante. Muita gente que veio participar dos nossos treinos, inclusive, pontuou exatamente isso, que a gente... não é o termo que a gente utiliza, mas sim, a gente tem os nossos katas, vamos dizer assim. Desde o início da Magnus, a gente sempre tentou criar uma mecânica de treino que fosse fácil para transportar para outras pessoas. Porque... nem sempre a gente ia ter os mesmos instrutores, vamos dizer assim, passando o treino. Então, quando precisasse migrar para outra pessoa, a ideia era passar a ideia, a prática, o modo de treino, e ele sempre ser melhorado, certo? Então, desde o início, a gente foi criando essas mecânicas, e uma das mecânicas eram os katas. Então, a gente tem, sim, dentro do grupo, e eles são divididos por tipos de equipamento. Então, a cada tipo de equipamento, ele tem uma graduação de nível básico, tático e avançado, e dentro de cada um deles tem os seus katas específicos. Não são uma infinidade de katas, na verdade são bem simples, mas a ideia é seguir essa linha de raciocínio. Só lembrando, pessoal, que a gente está falando kata de uma forma informal, tá? É outro termo que a gente usa, tá? O kata é uma sequência, se referindo assim, a uma sequência de movimentos padrão que a pessoa possa treinar sozinha ou em grupo e desenvolver a habilidade, né? Deixo isso claro, porque teve gente que teve motivo de chacota falando que eu criei o kati do EMA. Mas não, pessoal, não é kati, tá? Não é, no caso, o kata, né, do karatê. Tá? É só umas sequências para você treinar o conhecimento que você aprendeu para você adquirir. Treinar em casa, né, no caso. Então, ninguém aqui está inventando kata de Boffer ou kati de EMA, tá? Isso não existe. O que existe é só o apelido, na verdade. Né? É só para você entender, porque kata é uma coisa bem familiarizada, né? No mundo, o pessoal entende, né? Kata é olímpico, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi pegar os movimentos que eram mais simples, que a gente mais executava com os equipamentos e pensou assim, vamos utilizar eles para facilitar o combate do pessoal. E fez as sequências de cada um dos equipamentos. Isso. Caminhando final, né? Agradecer. Muito obrigado pela participação, Fox. Agradeço, eu que agradeço. Espero ter ajudado alguém com esses vídeos, né? E... por favor, olhem aí os links que a gente vai ter deixado embaixo aí. Dá uma força para se inscrever no canal, né? Dá um like. Ativa o sininho. Ativa o sininho.
tá certo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Fox, obrigado mesmo pela participação. Não, eu que agradeço vocês terem convidado. Até a próxima.